Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, uma satisfação imensa estar aqui novamente agora para a gente trazer um desfecho, né? A última aula dentro deste módulo de expansão da consciência, neste sabadão abençoado, dia 8/8 de 2026, agora quase 10 horas da manhã, entrando com vocês na última autoavaliação referente ao último tema, postura básica de canal. Então, antes da gente começar, eu inicio, né, elevando meu olhar, meu sentimento a Deus, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade da existência, a oportunidade dessas trocas, né, desse material que a gente veio construindo, né, do aprendizado que foi sendo construído aqui do meu lado também, enquanto trocava essas ideias com vocês. Oportunidade dos mentores, né, que estão sempre ali nos inspirando, nos amparando, nos protegendo, para que a gente siga com o projeto, para que a gente siga aí na nossa senda individual. E oportunidade também de vocês, de estarem aqui comigo, das mensagens, que agradeço as mensagens, né, que a gente veio recebendo no YouTube, o carinho, a troca, o acolhimento. Então é isso. Espero que a gente faça uma excelente aula hoje, espero que a gente consiga esclarecer, né, a sinergia entre todos os temas. E para isso, eu inicio fazendo uma rápida revisão, tentando criar, né, esse ponto a ponto entre todos os tópicos. Então, para a gente não perder de vista, é válido lembrar que a gente está dentro de um módulo que ele chama expansão de consciência, e a expansão de consciência, ela está relacionada obrigatoriamente com o questionamento de temas sensíveis, de temas polêmicos, de crenças que a gente herda, né, essas verdades que nós carregamos, às vezes da falta de critério, da falta de discernimento, da falta de criticidade em relação à nossa postura do dia a dia, em relação a como a gente encara a vida e as coisas. Então, tudo isso está dentro deste tema de expansão da consciência, quando a gente fala de uma jornada evolutiva lúcida, que é aquela jornada que eu decido por mim mesmo, que como espírito, que como ser humano, que como consciência que vive num universo que a gente não faz nem ideia, né, de tão grande ele pode ser, de quão magnífico ele pode ser, mas que, frente a tudo isso, é uma decisão pessoal de se melhorar, uma decisão pessoal de se autotransformar, de se iluminar. Por isso, a jornada lúcida da consciência, a jornada lúcida evolutiva da consciência, ou a jornada lúcida da iluminação, enfim. Para que isso ocorra, obrigatoriamente a gente trata de inúmeros temas, conforme eu disse anteriormente. Beleza. Então, se a gente entendeu o objetivo, se a gente entendeu o modelo, fica claro agora da gente trazer Deus para o meio das variáveis. Então, Deus, como atributo que a gente trouxe, né, de sentimento, né, um norte de sentimento para nos orientar, um norte de conexão que vai ditar obrigatoriamente padrões de comportamentos nossos, que devem estar coerentes, obviamente. Então, se eu estou falando que impera em Deus o sentimento do amor incondicional, sem condições, na qual eu me dou sem esperar nada em troca, seja para os filhos, seja para os amigos, seja para os empregados, seja para o patrão, seja para os inimigos, seja para as pessoas que nos maltratam. Então, se a gente tem esse norte que, no final das contas, o amor incondicional diz respeito a tudo isso, e no final das contas, a minha jornada evolutiva de autotransformação interior me levará a estar alinhado com tudo isso cada vez mais, então eu entendi a regra do jogo. Agora basta o seguinte: o que é preciso fazer nessa jornada
para que eu possa ir criando esta sintonia com Deus, cada vez mais intensa, até que eu chegue naquele ponto que já foi dito por Jesus, Amit, Joel Goldsmith, dentre inúmeros outros avatares que passaram por aqui, que é: eu e o Pai somos um. Então eu sou um canal de Deus, expressando Deus a partir dos meus exemplos. E olha só que legal, hein? Não só o externo reflete Deus, não só os meus comportamentos, as minhas atitudes, os meus exemplos, mas quando eu tô quieto, eu comigo mesmo, também o que eu penso, também o que eu sinto, também as reflexões, então aquilo que eu guardo, que é aquele íntimo que só eu conheço, que a gente não expressa para as outras pessoas, isso também tem que estar coerente. Então a transformação interior é uma transformação de dentro para fora, porque senão a gente vai cair ali no auto-engano de fazer vista grossa para os outros, né? Vestir algumas máscaras, vender algumas imagens, né? Barganhar ali olhares, tudo aquilo que a gente viu. Então, beleza, para a gente não perder o fio da meada. Entendemos tudo isso. Falamos agora, então, de que em algumas crenças, em algumas teorias, o pessoal diz que para que isso fique fácil, então um avatar encarna. E esse avatar que encarna, ele dá exemplos para nós observarmos e termos um entendimento melhor a respeito de todos esses atributos de Deus. Então, o livro de Urântia vai falar que Jesus Cristo foi um desses, né, responsáveis, avatares responsáveis pelo planeta Terra, responsáveis por dar esse exemplo. Verdade ou não, a vida dele é incontestável quando a gente faz um estudo histórico e tudo mais. Verdade ou não, se a gente pegar também no livro dos Espíritos, a gente vai ver uma das perguntas lá, né, que o Allan Kardec fez a respeito de Jesus. A resposta é que para os espíritos superiores, Jesus foi a consciência mais desenvolvida que já passou por esse planeta, até aquele momento. Então, ou seja, nós temos uma diretriz, nós temos um exemplo para poder observar, e agora basta a gente fazer a nossa parte para poder se alinhar com essa postura. Então, nós temos o Filho, né, encarnando, trazendo exemplo, e nós temos então o Espírito de Deus, que seria a mente superior, ao qual nós vamos nos conectando, e quanto mais em sintonia com essa mente superior, que também já foi feito um paralelo como sendo a mente búdica, né? Aquela mente lúcida, clara, com a razão, capaz de ver a vida na sua totalidade, capaz de perceber a vida além do alcance dos olhares das pessoas comuns. Então, à medida que a gente vai se sintonizando com a mente do espírito, a mente perfeita, a mente superior, com as crenças verdadeiras, né, com as crenças positivas em relação à evolução da vida fora, naturalmente nós vamos nos conectando com o Filho, naturalmente nós vamos nos sintonizando cada vez mais com Deus. Pelo menos é assim que o livro de Urântia vai trazer para nós. E sendo assim, então basta nós olharmos para o nosso dia a dia, para o nosso interior, né, para o nosso inconsciente, perceber os resultados que a gente está tendo, perceber ali o que a gente está deixando a desejar, perceber traços do nosso interior, das nossas sombras psicológicas guardadas, que merecem uma revisão. São os arquivos tóxicos que a gente veio acumulando ao longo das existências e ao longo dessa encarnação. Então, traumas de todos os tipos, medos de todos os tipos, repressões de todos os tipos, não é assim? Culpas, vergonhas, dentre inúmeras outras castrações que a gente se faz em função do momento que a gente está vivendo, em função do que a gente escutou das outras pessoas e não questionou e acabou absorvendo. Então, olha, isso aqui não é para você, não faça, não vá por esse caminho, mas de repente é o sonho da pessoa e ela acaba acreditando mais no que ela ouviu do que nela mesma
Então ela se castra e aquilo vira uma sombra, que enquanto essa memória ela está ativa e quando ela vem à tona, ou seja, quando a pessoa observa essa memória, quando a pessoa relembra deste acontecimento, gera desconforto. Isso mostra que são traços de sombras psicológicas ali reprimidas no nosso inconsciente, né? Padrões da nossa personalidade que a gente precisa resolver. Então a gente entendeu isso e a gente começa a ir resolvendo. À medida que a gente começa a ir resolvendo, os alinhamentos vão acontecendo. Os alinhamentos com a mente superior do espírito, os alinhamentos com o filho, os alinhamentos com o pai. Então nós temos lapsos de iluminação, nesses lapsos de iluminação que estamos inspirados, seja por todos os mentores que nos cercam, seja por todos os espíritos iluminados superiores que trabalham pela jornada evolutiva aqui no planeta, seja propriamente dito, né, diretamente ali por Deus ou por qualquer outra coisa. Então, nesses momentos, nós acabamos modificando o nosso clima interno, modificando ali a nossa postura, a nossa decisão, servindo de exemplo, modificando a nossa rota, inspirando outras pessoas, enfim, o ciclo virtuoso acontece. E a ideia é que nós estejamos cada vez mais tendo esses lapsos de iluminação até que um momento estejamos integralmente a todo momento expressando Deus. Se isso faz sentido para você, então também devo dizer que de trás para frente as coisas vão começar pela cosmoética. Por quê? Se eu entrei no princípio da descrença, não é assim? E o princípio da descrença eu entendi que ele pode me tornar flexível para uma mudança de entendimento, uma mudança de olhar frente aos setores da vida, não é assim? Porque eu entendi que tem crenças, ou seja, verdades que eu carrego sobre as coisas que são positivas, e isso significa que me levarão a estar no caminho do fluxo do universo. E crenças que são limitadoras, então elas me levarão a experimentar resultados desprazerosos, desgostosos no contrafluxo do universo. Princípio da descrença, eu trago tudo com mais leveza, eu entendo tudo, né, como uma possibilidade grande, né, de que as coisas sejam daquela maneira. E aí me tira, pelo menos esse é o meu olhar, poderá me tirar do fanatismo, fanatismo religioso, fanatismo esotérico, porque está acontecendo muito também até no meio das pessoas que se dizem ali espiritualistas, que se dizem esotéricas. Então são muitas verdades, é muita vaidade, a gente não faz uma reforma íntima em profundidade, a gente não percebe isso. E, e construímos ali então, né, os resultados cegos. Nós temos os nossos pontos cegos que não percebemos. Então, eu entendi o princípio da descrença, eu entendi do autoassédio e do heteroassédio. Então, o autoassédio sou eu comigo mesmo ali, me sabotando de todos os tipos na minha jornada evolutiva, por causa dessas verdades muito bem fundamentadas que eu tenho e que são limitadoras, mas eu não vejo isso, que a minha reforma íntima está deficiente, porque os meus pontos cegos eu ainda não estou buscando entendê-los, observá-los. Então, o autoassédio, né, eu me assediando, eu me limitando, eu me castrando, eu me sabotando, eu criando picuinha, picuinha no relacionamento, picuinha com os pais, picuinha no emprego, lamúrias de todos os tipos, vitimização frente a inúmeras questões, perda de saúde, mas naturalizei algumas coisas, finjo que está tudo bem, digo para mim mesmo que a vida é assim e que as coisas estão certas, sigo em frente. Então, esse autoassédio irá abrir portas para o heteroassédio, que são,
assédios que vão chegar de terceiros, seja pessoas encarnadas que me tiram do eixo. E aí é uma questão de sintonia. Se eu estou sintonizado, se eu tenho lacunas no meu interior, memórias com um certo tipo de vibração, quando vem por ressonância, essas coisas vão me tirar do eixo, vão intensificar já aquilo que eu estou sentindo, que vai me desmoronar, que vai intensificar as minhas emoções deturpadas, né, mais densas, e também assédios que são extrafísicos, de consciências que são chamadas de consciências obsessoras ou vampirizadoras e tudo mais, mas é um ciclo, como esqueci o nome da palavra agora. Esqueci, mas vocês entenderam, né? É um looping e esse looping ele acaba me prejudicando. Quem sai pior nessa história sou eu. Então eu entendi tudo isso, eu começo a minha transformação interior para sair do meu autoassédio, eu começo o meu autodesassédio, e isso vai diminuir, né, a intensidade das portas abertas para o heteroassédio, eu vou me reformando. E à medida que tudo isso vai acontecendo, a minha consciência, a minha mente, né, a minha visão ali de crenças, a minha visão sobre a vida, sobre a evolução da vida, vai estar cada vez mais tão ampliada que eu acabo entrando num nível de cosmoética cada vez maior. Então, resumindo, porque cosmoética é uma ideia abstrata, é uma explicação difícil de ser concluída de maneira rápida frente às inúmeras variáveis que participam do contexto dessa palavrinha, mas, em outras palavras, à medida que eu sou capaz de perceber cada vez mais as leis maiores que regem o universo, e não as que eu acredito, mas as leis verdadeiras, as leis maiores verdadeiras, imutáveis que regem o universo. Então, cada vez que, por causa de todas as transformações, a minha mente se expande, capaz de perceber a vida na sua totalidade, as leis maiores que compreendem a vida, cada vez mais eu me permito estar numa postura, num padrão de comportamento com uma ética e com uma moral mais elevados do que o que a gente encontra na nossa sociedade, que foi desenvolvida para poder preservar a nossa espécie das guerras e das lutas. Mas então eu entro com uma postura de imparcialidade, respeitando a vida, respeitando o sofrimento da outra pessoa, respeitando os desafios do coletivo que não me cabem, porque o meu olhar sobre a vida, sobre as leis maiores, está mais expandido. Então eu tenho cada vez mais níveis elevados de cosmoética. Cada vez mais a minha postura aqui enquanto encarnado e mesmo no plano extrafísico é uma postura que está de acordo, que está em comunhão com essas leis maiores, o que me traz cada vez mais uma imparcialidade sobre aquilo que não me cabe, que são das outras pessoas. O jeito de me comunicar, o jeito de entrar ou encarar um problema, o jeito de resolver um problema, a aceitação, o tempo, a paciência. Não foi assim que aconteceu com Mahatma Gandhi? Em determinado momento, quando todo mundo achou que estava tudo resolvido, Mahatma Gandhi virou e falou assim: calma, é preciso ter paciência. O povo ainda não está preparado. E como que você vai preparar o povo? Servindo de exemplo. Então ele é um exemplo vivo, um dos, né? São vários que a gente tem. O exemplo vivo ali sobre como a gente conscientizar a ação pela não ação, como diz o tal. Não foi assim a ação não violenta que ele trouxe. Eu enfrento,
os problemas, dando exemplo, e esse meu exemplo, ainda assim, está coerente com as leis maiores. Quer me prender? Tudo bem, vamos me prender, mas eu não vou parar o movimento. Querem me bater? Podem me bater. Eu não vou revidar e também não vou parar o movimento. Imaginem o grau de resolução interior, imagine o grau de transformação interior, grau de conexão com Deus para se sustentar firme no caminho, sem titubear, sem fraquejar, entendendo que precisaria ainda, além do que já foi feito, anos a fio de exemplo, anos a fio de comunicação, de liderança, para poder despertar simplesmente o olhar do pessoal para as decisões próprias, para que as pessoas tomem as próprias decisões e saiam do efeito manada. O efeito manada que tem nos prendido nesse caos que a gente observa na nossa sociedade. Não é? Não estou falando nenhuma mentira. Pobreza, massacre, assassinato, criminalidade, estupro, brigas, guerras, morte. Fora ali o monte de oferendas de todos os tipos, enfim, o assunto vai longe. Mas é isso. Então, para a gente agora entrar na autoavaliação, para que tudo isso tenha nexo e sentido para vocês, eu vou fazer de uma maneira diferente do que a gente veio fazendo até hoje. Eu vou ler com vocês as respostas e vou comentá-las. Então a gente entra aqui, ó, as perguntas sempre uma assertividade de 80%. É isso que eu quero. Vocês respondendo isso aqui às cegas, respondendo isso aqui sem olhar para as respostas, sem estar nessa aula, que vocês possam comparar a resposta de vocês com a do professor e entender que estão num nível de muita coerência com a resposta e que teve uma assertividade mínima de 80%, tá? Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, ó, postura básica de canal. O material ele foi baixado em 2023, né, aqui fevereiro de 2023, eu não revisei ele de lá para cá, tem algumas questõezinhas que precisam melhorar, mas eu vou subir ele assim mesmo, tá? Vai estar na descrição aqui do vídeo, eu vou subir ele assim mesmo. Então, primeiro ponto aqui, complete as sentenças. Vocês vão marcar o que é cosmoética, o que é autopesquisa, o que é princípio da descrença e o que diz respeito ao autodesassédio. Então, autoexperimentação, ou seja, a vivência direta dos fenômenos subjetivos, com o intuito de investigá-los, ferramenta conhecida como... Aí vocês vão colocar aqui, ó, qual desses aqui que é. Né? Então, beleza. Volta lá, autoexperimentação, ou seja, a vivência direta dos fenômenos subjetivos com o intuito de investigar. Ferramenta conhecida como, pumba, autopesquisa. Vocês vão colocar aqui. Aí depois o próximo. É uma das proposições fundamentais da conscienciologia, um convite ao pesquisador motivado a examinar criticamente qualquer fato ou ideia, incluindo os próprios construtos conscienciológicos, e verificá-los diretamente por meio da experimentação pessoal. Então, isso também está bem fácil. Vocês sabem aqui, pumba, princípio da descrença. Vocês vão colocar aqui, princípio da descrença. Pode-se dizer que tal, é o conjunto das normas universais aplicadas ao estudo da ética, reflexão ou moral cósmica, multidimensional, transcendente à moral social, intrafísica. Então, também trouxe para vocês, mamãozinho com açúcar. Esse é a cosmoética, que está aqui no primeiro. Então, a gente volta para cá e vai assinalar aqui o primeiro. E aí depois tem outro aqui que está ruim para caramba. Lembro que na época eu não consegui arrumar isso aqui, mas dá para ler alguma coisa. Vamos lá.
é a decisão, então tal coisa é a decisão da consciência lúcida em posicionar-se, por atravessar, por dominar, por, eu acho que aqui é enfrentar, romper, superar, suplantar e transpor as pessoas assediadoras intra e extrafísicas. Intra e extrafísicas. E aí depois, Adriana Lopes Tertúlio 2009. Então, mais ou menos por aí. Por lógica, né, a gente poderia assinalar aqui restou. Mas, como a gente está fazendo um trabalho de estudo, vocês vão voltar aqui e vai ver, ó, autodesassédio, que está na última coluna. Então, vem aqui, vamos colocar. Ué, tá travando aqui. E vamos colocar o autodesassédio aqui na última coluna. Bom, se o vídeo travar, pelo menos se o áudio estiver bom, a gente dá sequência. Então, pessoal, qual a importância de se optar pelo autodesassédio? Isso foi mais do que falado, mas vale a pena. A gente recapitular agora em partes, fatiando o boi. Esse autoassédio, que diz respeito, do meu ponto de vista, a todas as sombras psicológicas que estão arquivadas no nosso interior, que são energias vivas e que, por estarem reprimidas, elas participam em determinados eventos com muita intensidade das decisões e das escolhas espontâneas que nós fazemos. Então, eu tenho que tomar uma decisão: eu faço isso ou eu faço aquilo? Eu converso dessa maneira ou eu converso daquela maneira? Eu vou interpretar assim ou eu vou interpretar assado? Então, quando a informação entra e conflita com essa memória reprimida, ela tem uma participação intensa e especial nos meus comportamentos naturais e nas minhas decisões espontâneas. Isso vai provocar na minha vida resultados que estão na contramão da evolução lúcida, que estão no contrafluxo do universo, me levando a experimentar resultados desgostosos, desprazerosos e também a provocar no meu entorno situações desgostosas, desprazerosas e dolorosas para as outras pessoas, certo? Então, o autoassédio, ele abre portas para o heteroassédio, que são aquelas pessoas que vêm pela sua, pelo seu clima ali pesado, carregado de lamúria, de vitimização, de olhar pessimista, olhar sempre o copo meio vazio, e etc. Né? Pessoas mal resolvidas, pessoas que não estão na alegria, pessoas que estão de todos os tipos ali na luta da vida, né? Seja na luta física, seja na luta emocional, seja na luta espiritual, pessoas rígidas, pessoas que estão ali na luta financeira. Então, essas pessoas encarnadas acabam espelhando dentro de mim isso que está reprimido, o que excita essas partes em mim e o que aumenta os meus problemas, que vão tomar conta do meu comportamento, tomar conta das minhas decisões. Lembrem-se da aula da, da dinâmica da mente, na qual o complexo R trabalha naturalmente no dobro da velocidade do tempo do neocórtex. Complexo R que está responsável por me preservar a espécie, preservar a minha vida. Toma conta do bateu, levou. Por isso que a gente tem atitudes reativas mais rápidas do que as atitudes coerentes. Porque até eu pensar e refletir e discernir, eu já fiz.
Se a decisão pelo autodesassédio não for algo genuíno, a ponto de eu pagar o preço dessa transformação, que é dedicar tempo, energia para investigar, para aceitar a minha história, parar de culpar os outros, parar de culpar a vida, parar de culpar Deus, abrir a cabeça sobre como as coisas estão montadas e arquitetadas na multidimensionalidade, para poder fazer sentido, né, os acontecimentos que passaram pela minha vida, que passam na vida das outras pessoas, entende? Então, enquanto essa transformação não acontece, para depois eu dar os próximos passos de transcender ali a memória, de resolver a memória, de seguir vida, de compreender por que os meus resultados e os meus ciclos não estão sendo quebrados, não estão sendo melhorados. Então, enquanto eu não opto por isso aí, pagar o preço, vou pagar o preço com dinheiro, vou pagar o preço porque como é que eu vou fazer para começar? Tenho que estudar, eu tenho que buscar um profissional, tenho que buscar uma ajuda. Se eu ficar eu comigo mesmo, talvez vai ser uma jornada em glória, de auto-engano. Então, o autoassédio abre porta para essas pessoas que vão ali me inflamar mais ainda e também vai abrir portas para as consciências extrafísicas que, quando se aproximam de mim, imagina, se eu não tenho lucidez sobre tudo isso que passa em mim, será que eu vou ter lucidez sobre as consciências extrafísicas que se aproximam de mim? Dificilmente. Dificilmente. Mas isso não altera o fato de que elas se aproximam de mim e que elas contribuem para inflamar mais ainda essas dores, essas insatisfações, essas injustiças, esses fardos, essas memórias reprimidas que eu carrego, prejudicando mais ainda a minha vida. Então, qual a importância de se optar? A importância de se optar pelo autodesassédio é para quebrar esses ciclos, quebrar esses padrões, se melhorar genuinamente para poder avançar na jornada evolutiva. Quando eu falo avançar, isso tem que ser mensurável. O avanço ele tem que ser mensurável. Senão, eu fico fingindo que está tudo bem, enquanto as coisas estão como dantes no quartel de Abrantes, ou seja, tudo estagnado. E aí a gente vai para a próxima pergunta. Qual a importância de se praticar a autopesquisa junto ao princípio da descrença? Bom, princípio da descrença. Eu entendi que a gente está numa sociedade primitiva. Essa sociedade primitiva ainda tem um ego imaturo que impera nas pessoas. Esse ego imaturo, ele traz visões limitadas, ou seja, crenças limitadoras, sobre tudo que diz respeito à vida. Não é assim? Até hoje eles não conseguiram fazer na ciência da física um modelo integrado, uma visão integrada sobre como as coisas funcionam. Integrar as leis de Newton com as leis de Einstein, com as leis da física quântica, com outras ainda que não se conheceram. Não conseguiram. A visão reducionista impede de avançar rápido frente a essas soluções. Então eu entendi que a sociedade traz visões limitadas, eu entendi que esse ego imaturo, né, é o relativo que somos nós, pequenas partes do todo, achando que entendemos sobre o absoluto, que é o todo. Então imagina eu com a minha pequenez, tentando entender o absoluto e com o meu ego achando que eu entendi, que eu já cheguei na fronteira, que eu já cheguei no limite. E a gente vê por aí explicações religiosas, explicações espiritualistas, né, sobre as coisas. Todo mundo com uma visão muito assertiva de como tudo funciona, todo mundo com uma visão muito firme, né? E isso eu estou falando, muitos dessas pessoas que trazem essas visões muito assertivas, muito firmes, são pessoas que eu admiro. Mas
estão ainda na senda, né, da jornada. Então a gente observa as falhas e está tudo certo. O princípio da descrença vai trazer essa leveza, vai trazer um pouco dessa flexibilidade. Olha, neste momento eu consigo observar essa fatia do bolo, sobre a totalidade da vida, sobre como que tudo funciona, sobre como que tudo está orquestrado. E eu não vou trazer isso como sendo uma verdade única, mas é o que eu consigo enxergar no momento e tem me levado a experimentar resultados positivos. Beleza. Então lembrem-se, nada que está bom que não possa ser melhorado, porque a gente ainda está crescendo, expandindo a consciência, o universo está desenvolvendo, estamos na jornada evolutiva, a gente ainda não se fundiu ao todo, a gente ainda não retornou para casa, para o tete a tete com Deus. Entendam isso. Então, muitas mudanças vão acontecer no meio do percurso. Não foi assim com a teoria do buraco negro do Stephen Hawking? Ele ganhou o prêmio Nobel com uma teoria e depois ele ganhou outro prêmio Nobel desconstruindo a teoria anterior. Se a teoria anterior fosse tomada como uma verdade absoluta por muitas pessoas, elas entrariam em conflito absoluto quando se deparassem com a próxima teoria dele. Então, Stephen Hawking, ele tinha nesse exemplo, ele teve a flexibilidade interna para entender que, olha, aquilo me pareceu coerente durante um tempo, não se faz mais coerente. É preciso alterar, é preciso atualizar. Então, o princípio da descrença, ele junto com a autopesquisa, e autopesquisa eu vou pegar isso aí e vou falar assim, olha, tem muita gente falando muita coisa aqui, o que é verdade, o que não é, o que me leva de fato a avançar, o que não leva de fato a avançar, eu preciso experimentar isso aí, eu preciso vivenciar isso aí. Eu não posso tomar emprestado o conceito das outras pessoas. Alguma pessoa viveu um assunto, foi lá, viveu a guerra, por exemplo, em uma parte, então ela voltou com a experiência da guerra, por exemplo, e olha, relativa, porque a gente tem N faces, né, sobre o mesmo assunto, voltou com a experiência dela, passou a experiência dela para mim e eu absorvi um pouco do mental que ela trouxe. E o mental que ela trouxe é um mental relativo. E eu absorvi o mental. Mas o emocional, isso não me participou, eu não tive lá na guerra. Eu não sei como foi. E muitas vezes a comunicação nossa verbal, ela não é capaz de expressar a totalidade do emocional que está ali. Então, muitas vezes a gente peca pela falha da comunicação, de não conseguir trazer clareza sobre aquilo que a gente está sentindo, sobre aquilo que a gente percebeu, sobre aquilo que a gente enxerga internamente, né, como sendo, por exemplo, a evolução da vida, como sendo a interação das coisas. A gente tem um sentimento que move isso aí. Traduzir esse sentimento em conceitos teóricos é uma dificuldade gigantesca. Por isso que o Hélio Couto bate na tecla sobre esses best-sellers que existem a respeito de prosperidade financeira. E por que que a maior parte das pessoas não estão conseguindo gerar resultados lendo e estudando esses best-sellers? Porque a pessoa que escreveu o livro, que vivenciou, que é uma pessoa próspera, ela tem um núcleo emocional, um núcleo que vai dizer para ela um sentimento sobre como essas coisas funcionam. Traduzir isso em palavras é muito complicado, porque são muitas variáveis ali, né? Tem uma base muito bem formatada, que para cada variável ela vai impulsionar em nós uma decisão e um padrão de comportamento. E o mental, ele é abstrato e ele é parcial em relação à totalidade dos eventos. Então, a autopesquisa seria eu experimentando essas verdades. O dia que eu conseguir desenvolver prosperidade financeira, o dia que eu conseguir sentir abundância na vida, lembrem-se, abundância não é ser a pessoa mais um trilhardário. A abundância é eu ter, desculpem, abundância é eu ter todos os recursos disponíveis que eu preciso para fazer aquilo que eu preciso
fazer. Então, naquele momento, o que eu estou passando na minha vida, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso fazer para dar o próximo passo. Então, a abundância é eu ter os recursos necessários para poder dar esse próximo passo, tá? Então, o dia que eu sentir a abundância da vida, eu poderei compreender melhor aquilo que o pessoal comenta, aquilo que o pessoal diz a respeito da abundância. O dia que eu tiver minha primeira experiência de lapsos de iluminação, eu vou compreender melhor as crenças positivas das crenças limitadoras religiosas. E por aí vai. O dia que eu conseguir desenvolver em mim uma mudança interior tamanha, né, de cura interior tamanha em relação, em relação ao pai, em relação à mãe, as feridas que ficaram guardadas na infância em relação ao pai, em relação à mãe, eu vou poder experimentar modificações significativas na minha vida e entender e compreender, não é entender, compreender aquilo que o pessoal fala. Enquanto isso, eu estou intelectualizando. Quando eu junto os dois, o princípio da descrença com a autopesquisa, eu tenho, então, um impulso verdadeiro e eu tenho um impulso de uma amplitude, um impulso intenso para poder causar a transformação na minha vida necessária para a senda que a gente está comentando. Saindo ali o máximo possível das crenças limitantes. Não é assim? Eu não trouxe o exemplo anterior para vocês na aula passada, da pessoa que seguia por anos a fio a Umbanda, e aí era devota, entre aspas, né, ali dos Exus, dos orixás, tinha seus Exus e orixás. De repente ela entrou numa escola iniciática e tudo aquilo que movia ela, que ela acreditava, que ela compreendia, que ela idolatrava, se tornou algo repugnante. Aprendeu que na escola iniciática que essas coisas não são assim como ela pensava. E aí, qual que é a verdade? A da escola iniciática, a da Umbanda, nenhum dos dois. Olha a dificuldade. E muitas vezes a dificuldade vai além. Porque muitas vezes nós vivemos uma experiência, só que com o nosso olhar ofuscado, só que com o nosso balde interior cheio de crenças limitadoras, nós tendemos a dar significados limitadores para a experiência que nós vivemos. É assim que inúmeros médiums que estão por aí afora na internet são direcionados por zombeteiros e não percebem que a inspiração deles, não sei se poderia usar inspiração nesse contexto, mas que a inspiração que eles estão recebendo, né, as orientações mentais que eles estão recebendo, os impulsos ali, né, sobre as falas que estão norteando eles, são muitas vezes de zombeteiros. E eles propagam na ideia de que estão conectados com mentores, amparadores, consciências mais elevadas. Não conseguem separar o joio do trigo, né? Então, volta no ponto cego. Então, essa é a importância, tá, pessoal? E aí, próximo ponto. Qual a importância de se estar alinhado à cosmoética? Se a gente voltar a entender a cosmoética como a nossa capacidade de observar as leis maiores, universais e imutáveis, e por isso mesmo nós desenvolvermos a capacidade de estarmos coerentes com essas leis em postura e indecisão, ou seja, viver de maneira imparcial, e aqui imparcial não é em cima do muro, hein? Não confundam as coisas. Imparcial em relação à expectativa das pessoas, imparcial em relação à, à influência egóica que a gente descarrega nas pessoas e na sociedade, imparcial em relação aos limites, a entender os limites, até onde que eu vou dentro de uma postura com uma moral e com uma ética cósmica mais elevadas e até onde que eu vou, porque ou eu quero ir, ou porque a outra pessoa espera que eu vá. Um exemplo clássico disso, né,
da gente infringir esses limites por questões egóicas, sem entender essas leis maiores, é quando se trata de doença. A pessoa está numa doença, ela não está fazendo a sua parte para poder gerar a cura, porque a gente já entendeu nas aulas passadas doença. O que é a doença? É a distância da alma da pessoa em relação à essência de Deus. É o meu espírito com as minhas fraquezas, com os meus defeitos, com as minhas crenças limitadoras, com as minhas sombras psicológicas, o meu espírito carregando toda essa toxicidade do meu ego, em função das escolhas e decisões que eu tive nas vidas passadas e nessa. Então, que tudo isso foi me distanciando da minha essência. Em um determinado ponto, isso acaba desarranjando as energias, né, a estrutura que eu tenho para absorver energia vitalizadora, e então meu corpo começa a sofrer transformações em relação às informações incoerentes que estão participando da minha malha. Isso me adoece. Então começa no meu pensamento, meu sistema de crenças, aquilo cria-se uma energia de mudança de emocional, essa mudança emocional, emoções densas, vão descarregar um desalinhamento energético, o desalinhamento energético vão impulsionar mudanças de comportamento e mudanças celulares, básico. Então começa na doença. E aí, para eu voltar, o que eu preciso fazer? Transformar esse meu clima interior, transformar as minhas atitudes, transformar a minha postura, rever os meus conceitos, rever quem eu tenho sido, rever as dores que estão me impulsionando para me manter nesses padrões, pagar o preço dessas transformações, sair debaixo da asa do pai, sair debaixo da asa da mãe, assumir as rédeas da própria vida, pagar o preço do desconforto temporário para poder ser dono de si. Enfim, dentre outras coisas. Então, muitas vezes a pessoa não quer isso aí. Muitas vezes a linguagem da pessoa é uma linguagem de barganha. Então, para manter os filhos, para manter ali os pais, para manter alguém que a pessoa ama com o ego, lembra, com condições, para manter alguém que ela ama próximo dela, ela inconscientemente vai adoecer, é o ganho que ela tem. Qual é o ganho da doença? Então ela adoeceu, todo mundo se aproximou. Antes dela adoecer, todo mundo estava afastado. Ninguém queria estar próximo dela. Não sabe lidar com isso, não sabe desenvolver de uma outra maneira. A pessoa adoece, consequentemente as pessoas se aproximam, e aí ela tem um ganho maior do que a dor e o sofrimento que a doença está trazendo para ela, por exemplo. Então, olha o distanciamento que ela está tendo. E aí fica fácil, porque muitas vezes a doença, nós que estamos de fora, queremos mais do que a própria pessoa, porque a própria pessoa não está disposta a pagar o preço de algumas mudanças. Então é quando você quer que o idoso faça algumas coisas, mas ele não está a fim de fazer. E aí, ai, mas o meu pai, ai, mas a minha mãe, mas é difícil, mas isso e aquilo. Não estou falando que tem que deixar todo mundo ao léu. Não estou falando que você não tem que participar de uma maneira ativa, mas eu estou falando o como é que diz respeito. Até onde que eu vou? Até onde que eu estico a mão? Como que eu vou? Como que eu estico a mão? Como que eu permito que a pessoa passe pelas experiências que ela traiu para a vida dela, experiências kármicas dela? Contribuo para que ela saia, permitindo que a decisão seja dela. Permitindo que o tempo da saída seja o tempo dela e não o meu. Então, muitas vezes, nós entramos querendo pela pessoa mais do que ela mesma, porque esse é um mecanismo de fuga também.
Se eu me preocupo mais com o outro e dedico mais tempo ao outro, eu não tenho tanto tempo e eu não tenho tanta dedicação para olhar para mim mesmo, para as minhas feridas, porque algo está desviando o meu olhar. Então, a cosmoética, se eu estou alinhado cada vez mais com a mente superior, com as leis maiores, a minha capacidade de uma postura imparcial, a minha capacidade de uma decisão, de uma postura, de um alinhamento imparcial sobre esses eventos se torna cada vez maior, tá? Então, é um assunto um pouquinho complicado, lá para baixo vai ter inúmeras citações ali para poder esclarecer isso maior. Então, a importância de estar alinhado com a cosmoética é a importância da gente não trazer karma para nós mesmos durante a nossa jornada evolutiva, para a gente seguir limpando o nosso balde e não sujando mais. Toda vez que eu tenho uma postura incoerente com as leis maiores, eu atraio antimatéria para o meu campo eletromagnético. A antimatéria, em outras palavras, é a lei da colheita, ou a lei do karma, ou a lei do campo eletromagnético. Semeou, ou seja, plantou, colheu. Plantei algo em contrafluxo por causa da minha imaturidade, ignorância, inconsciência, tá tudo certo. Inocência. Mas se eu plantei algo, mesmo sem intenções, mas por causa de uma ignorância sobre as leis maiores, e isso que eu plantei está em contrafluxo, futuramente eu irei colher o que eu plantei. Tá tudo certo. Não tem como eu plantar banana e colher maçã, certo? Então essa é a importância. E aí a gente vai vivendo com mais leveza, né? Obviamente. Não tomando para nós responsabilidades que não são nossas. Imagine uma sessão de reiki do início ao fim. Cite agora 3 dos 4 principais momentos em que o reikiano pode deslizar com sua postura cosmoética. Sensacional, apesar de não estar relacionado com reiki, sensacional essa pergunta. 3 dos 4 momentos. Será que eu consigo generalizar aqui para a gente não levar para o reiki, porque não é o tema, não é o foco do momento? Mas eu posso, por exemplo, no meu momento de conexão. Estou passando por um evento, estou passando por uma situação no meu dia a dia. Então, primeiro ponto, a conexão que eu faço, as intenções que eu coloco, não é assim? As prerrogativas que eu trago, isso tudo eu já posso começar a deslizar. A visão que eu tenho, o olhar sobre como as coisas funcionam, eu posso estar com um olhar com parcialidade ou com imparcialidade. Se eu já entro intencionado de tanto como tudo tem que acontecer frente ao meu único ponto de vista, como sendo o melhor para mim, o melhor para as pessoas, o melhor para a situação, única e exclusivamente a partir do meu olhar, isso pode ser muito parcial. E de uma maneira em contrafluxo. Então, uma aula, se eu não me engano, é a segunda aula que está atualmente na plataforma do professor Hélio Couto, no Caminho das Palestras 1, caminho que antes era gratuito, agora não é, né? E aí ele vai falar o seguinte: olha, se você está usando a lei da atração, né, as técnicas da lei da atração para sua vida, para você atrair um relacionamento, tome cuidado, que existem 2 caminhos. Primeiro caminho, você vai escrever o que você quer, como é a pessoa e etc, os comportamentos, atitudes. Se alguma coisa ficar de fora, o que ficar de fora vai vir no pacote do universo. E aí ele trouxe um exemplo, né, de uma moça que estava usando a técnica para atrair um relacionamento de um marido, de um parceiro sem mãe ou sem pai, não lembro. Porque não queria ter o sogro, não queria ter a sogra. Beleza, veio um cara que os pais eram divorciados, mas veio com uma
como é que fala? Os pais não estavam desencarnados. Os pais naturais eram divorciados e veio com madrasta e padrasto. Ou seja, ela não soube explicar direito a confusão. Então, quando a gente vai pontuar, a nossa parcialidade, ela pode ser limitada, a nossa visão, quer dizer, ela pode ser limitada, e aí as coisas não necessariamente acontecem do jeito que a gente esperava. Agora, existe um caminho que é o melhor, que você colocar que o melhor relacionamento, que a melhor pessoa, o melhor relacionamento harmonioso, que a pessoa ideal para um relacionamento harmonioso, saudável, respeitoso, em equidade, em desenvolvimento, em equidade, e aí vai colocando as coisas. Que essa pessoa se aproxime de você. Aqui as intenções, a gente pode fazer essa analogia. Então, quando eu estou passando por uma situação, eu não preciso saber o como, eu não preciso saber o desfecho, mas eu preciso saber o resultado. Estou passando por uma situação no trabalho e vai ter uma reunião importante. Você pode fazer uma oração em acordo, em comunhão com as leis maiores e com uma intenção imparcial, respeitando o quê? Os resultados, que são resultados em comunhão com as leis maiores, resultados positivos, impacto positivo para você e para os outros, tá? Então, tá passando por um problema. Olha, que as inspirações, que as atitudes, que as decisões, que as análises que a gente vai ter, que as ponderações que nós possamos ter, as inspirações ali dos mentores, que tudo mais, e vai colocando, que tudo isso esteja alinhado de uma maneira a nos levar para o melhor resultado. Um resultado que traga realizações para mim, para as outras pessoas, impacto positivo na vida de todo mundo, dentro do tempo coerente, dentro, e aí vai colocando. Agora, como que isso vai acontecer e que resultados são esses? A gente não precisa ditar, a gente não precisa saber. Muitas vezes no reiki, quando a gente vai aplicar energia, por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça. Não necessariamente a energia que eu vou aplicar para poder harmonizar a dor de cabeça que ela está sentindo, que é um sintoma, tem que ser direcionada para a cabeça dela. Muitas vezes pode ser que a dor de cabeça que ela está sentindo, o sintoma, ele teve uma origem, ou seja, uma causa, no intestino dela. Então, se eu já defini que é na cabeça que eu tenho que atuar para resolver, e olha, minha visão está limitada, comecei a bagunça aí. Então, era nesse sentido que a gente trazia essa pergunta relacionada quando o curso era voltado para o reiki. Então, eu posso ter essas questões na intenção, eu posso ter essas questões na conversa do dia a dia, posso ter essas conversas na minha auto-aplicação. As conversas do dia a dia é o que mais tem. A pessoa, isso eu falei na aula passada, a pessoa chega para a gente com um problema e a gente quer ou tem a tendência de ditar o que é melhor para a vida do outro. Ah, você deveria largar desse rapaz. Ah, você deveria largar dessa mulher. Nossa, ele te traiu. Onde já se viu? Isso é inadmissível. Tudo bem. Se for para você inadmissível, se um dia acontecer na tua vida, você pode tomar essa decisão. Mas não necessariamente uma coisa que é boa para você ou inadmissível para você tem que ser para o outro também. A gente tem que respeitar o outro. Então leve perguntas. Olha, você seria capaz de perdoar essa pessoa? Olha, se você perdoar essa pessoa, você vai enfrentar isso, isso e isso, né, no teu ciclo social. Você será capaz de lidar com essas coisas? Vá jogando perguntas. Deixa a própria pessoa esclarecer para ela mesma aquilo que é melhor. Então, esse e outros são alguns pontos aqui da pergunta 5. E aí a gente acaba finalizando, né? Se a gente for ler assim pelas notas do professor. Pergunta número 2, para a gente encerrar. Qual a importância de se optar pelo autodesassédio?
Tendo em vista que a vida é sustentada pelas leis imutáveis divinas, tendo em vista que a vida, sustentada pelas leis imutáveis divinas, orquestra a nossa existência para o caminho da evolução da consciência, e que a única coisa que nos impede de darmos passos largos rumo a essa trajetória somos nós mesmos, com tudo que há de negado e reprimido em nossa mente subconsciente, entendemos então que nós mesmos autossabotamos, ou seja, freamos nosso caminho evolutivo, que nós mesmos manifestamos uma realidade individual e coletiva neste planeta, desafiadora e caótica, que a partir de nós as portas se abrem para tudo aquilo que não gostaríamos de vivenciar ou experimentar. Sendo assim, a higienização para um mundo melhor obrigatoriamente deve começar de dentro para fora, através de uma verdadeira faxina no subconsciente. E essa faxina que é pessoal só pode ser feita pela própria pessoa à medida que ela se aceita como imperfeita e busca então se aperfeiçoar, se espiritualizar. Nesse processo de reforma íntima, na qual a pessoa vai se desintoxicando de pensamentos nocivos e se libertando de suas emoções mais densas, transformando o seu íntimo e se distanciando energeticamente de ligações vampirizadoras, obsediadoras e assediadoras, passo a passo vai abrindo caminho para a jornada da iluminação espiritual, ou seja, a sua jornada evolutiva lúcida. Então, aquilo que eu disse, porém muito melhor colocado, muito mais bem explicado. E aí a gente vai para a pergunta número 3. Qual a importância de se praticar a autopesquisa junto ao princípio da descrença? Associando os dois, nós conseguimos estar abertos a várias perspectivas sobre a mesma realidade e ir confirmando para nós mesmos a realidade última do universo à medida que formos vivenciando nossas próprias experiências. Uma excelente maneira de se proteger da construção de crenças limitadoras e ou dogmas religiosos. Boa. E aí o outro ponto é sobre a cosmoética. Então, dogmas religiosos que são aquelas verdades incontestáveis, não é? As coisas são assim porque são, e não há explicação. Qual a importância de estarmos alinhados com a cosmoética? E para a gente concluir, a cosmoética é o sistema de valores universais que se esteia no paradigma consciencial e que, consequentemente, se insere na reflexão sobre quais valores e princípios devem ser aplicados variáveis multidimensionais. Isso faz a cosmoética transcender da ética e da moral convencional e materialista. Aí, pode-se observar a cosmoética nas leis evolutivas que regem e determinam o sistema evolutivo das consciências, bem como nos atos praticados pelas consciências quando de acordo com essas leis, porém limitados pelo próprio nível evolutivo. Quando a cosmoética se manifesta na assunção e no consequente desempenho das autorresponsabilidades evolutivas daquele que está lúcido quanto à própria evolução, podemos dizer que ela se manifesta de dentro para fora da consciência. Exemplo de cosmoética. Valores cosmoéticos prevalecem sobre valores morais pessoais, valores cosmoéticos pessoais prevalecem sobre valores do meio, valores cosmoéticos universais prevalecem sobre os valores morais pessoais do meio. Cosmoética na postura, não sentir ou pensar mal dos outros, respeito entre as consciências dentre as diferentes dimensões, libertação das amarras kármicas geradas nessa e em outras existências, cumprir com as responsabilidades do assistencialismo interdimensional, dentre outros. Aí eu coloquei para finalizar. Assim, nota-se a necessidade de se entender muito bem as leis naturais evolutivas, bem como o sistema de interação multidimensional e a dinâmica da vida nas realidades ou dimensões paralelas, para que, dessa maneira, estejamos alinhados conscientemente ao poder regente evolutivo, transcendendo assim todo e qualquer resquício que temos provenientes da base que absorvemos de algumas linhas filosóficas, místicas,
esotéricas ou religiosas, que vêm sendo transmitidas há séculos e que têm suas origens em interpretações imaturas dos ensinamentos originais dos mestres. Então, beleza. Para finalizar, pessoal, é fundamental que você complemente o conteúdo desta autoavaliação pesquisando mais através da conscienciologia. Comece estudando os temas pelos pesquisadores Wagner Borges, Nancy Trivelato, Wagner Alegretti e Valdo Vieira. Procure pelas instituições IAC, IPPB e IIPC. Gente, aqui é um recadinho aqui para vocês, né? Então, parabéns. Se você acompanhou passo a passo, do início ao fim, todas as aulas, se você foi pausando, se foi voltando, se foi refletindo, se foi abrindo, se foi questionando o que eu fui trazendo, complementando com estudos externos, né, estudos complementares, fez a sua lição de casa, então parabéns, eu espero que este módulo tenha agregado a você, assim como me agregou. Espero que daqui para frente esses estudos tenham gerado transformações interiores a ponto de te levar a melhores decisões, a melhores comportamentos. Espere que você seja uma pessoa diferente daqui para frente, ou seja, que de fato, né, haja esses estudos haja feito transformações em seu clima interno. Então, descanse um pouco, reflita nas respostas, estude um pouco mais, refaça a autoavaliação no momento que achar oportuno, e aí siga as orientações que a gente trouxe, revisitando aulas, e se for o caso, seguindo conosco nos próximos cursos, nos próximos estudos. A gente já tem algumas outras playlists criadas. E é isso. Gratidão, satisfação, mais um ponto concluído. E vejo você em breve nos próximos vídeos. Grande beijo e até a próxima.